Olá, Mona Lisa do canal Dividindo Experiências. E hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história como leitora e vou te falar sobre as minhas primeiras leituras e o que eu senti a cada momento que eu fui lendo. Bom, basicamente eu comecei minha vida de leitora aos 13 anos. E a minha influência maior era ver meu pai lendo. Meu pai sempre leu muito e ele lia jornais. Ele não lia livros, ele lia jornais. Tanto que quando eu fui estudar, a primeira opção que eu quis ser foi jornalista. Porque eu acho que a importância que os pais têm nesse processo de leitura com os filhos é muito importante. E eu falo isso porque eu tive essa experiência. Então isso foi muito importante e marcante pra mim. E aí, gente, os primeiros livros que eu li, eu não vou conseguir te mostrar aqui agora por quê. Muitos já se perderam, outros eu não sei onde está e outros estão ali em cima. Porque além dessa estante aqui, eu tenho estante no escritório todo e alguns livros que são os meus xodózinhos e antigos eu acabo deixando mais lá pra cima. Eu não consegui tirar ele porque tem que subir lá em cima, enfim, ia dar um trabalho imenso e o Lincoln, meu marido, não está aqui, que é ele quem faz essas funções para mim. Então eu vou tentar achar a capa, se eu conseguir eu vou deixar aqui do lado. Se não, eu vou só falar pra vocês mesmo sobre o livro. Eu comecei lendo um livro que chamava Razões para Viver. E eu lembro que ele era daquelas coleções menorzinhas e ele era bem antigo. E ele tinha um aviador na frente com uma mulher com lenço, a ilustração, o desenho da capa. E foi assim um livro que eu vou dizer pra você que eu não entendi nada, né? A pessoa, ela quer começar esse processo da leitura, eu já comecei nos livros, eu não li gibi nem HQ, porque na época meu pai não tinha condições de comprar essas coisas pra gente. Então eu acabei pegando esse livro na biblioteca da escola e lendo. Mesmo não entendendo nada assim do primeiro livro, eu acabei querendo enfrentar um pouquinho mais esse mundo de leitura e aí eu fui pra ler o meu segundo livro. Na época que eu comecei esse mundo de leitora, eu lia livros muito voltados para o tema de guerra, porque eu gostava, eu achava muito interessante a história da Segunda Guerra Mundial, então isso me chamava bastante atenção. E foi aí que eu descobri o poder que o assunto tem para te trazer para a leitura e te envolver, né, na leitura como um todo. Então eu meio que descobri o que eu gostava de ler, e aí eu comecei a ler muitos livros da Segunda Guerra Mundial. Mas se você me perguntar hoje se eu lembro, assim, peculiaridades das histórias, eu vou te falar que eu não lembro, porque eu acho que eu estava mais interessada em volume do que em qualidade. Enfim, isso é um assunto que eu aprendi depois com o decorrer da minha vida de leitora, mas vamos seguir aqui a história. Depois aí teve aquela fase do Estação Carandiru, não sei quem se lembra aqui, do Drauzio Varela, que chamava, o livro chamava Estação Carandiru. Existe hoje ainda é publicado. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu não tenho mais esse livro, mas esse livro eu lembro que eu doei pra algum amigo, que eu também não lembro mais quem foi. Então essa foi a primeira leitura que eu consegui ler o livro, absorver e entender o que estava sendo escrito. E aí eu me lembro de ter vivido sensações incríveis lendo esse livro, porque até então eu não tinha a experiência de ler alguma coisa e entender, ou ler alguma coisa e sentir que aquilo mexia de alguma forma comigo, sabe? E aí de lá pra cá eu virei uma devoradora de livros, né? Teve um período que eu fiquei sem ler, acho que foram 2 anos, foi um período muito conturbado na minha vida, era a conclusão de TCC, faculdade, eu acabei engravidando da minha filha na faculdade e aí eu parei de ler completamente. Eu fui voltar a esse mundo de leitora um pouco depois,
Isso, um pouco depois, acessando a biblioteca da faculdade. Mas como eu me cansava bastante, eu acabava não pegando muito, assim. Então eu lia 1, 2 livros por ano. Naquela época também a gente não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje. Então, o Booktube, né, que eu acho que veio para mudar a vida de muita gente, veio para incentivar esse mundo de leitores. Naquela época a gente não tinha tanta internet, mas mesmo assim eu lia. E aí depois veio aquela fase de leitura de livros técnicos, livros que se relacionassem à profissão, que até então eu estava seguindo, que era assessoria de imprensa. E aí eu comecei a ler muito focado em conhecimento profissional. E de uns 2 anos pra cá, eu acho, uns 3 mais ou menos, eu descobri o Booktube literário aqui do YouTube. E eu me encantei por esse mundo literário. E aí eu comecei a me aventurar em um monte de outras leituras. Comecei a fazer, participar de leitura coletiva, fazer clube de leitura. Assinei a tag Experiências Literárias, que me abriu assim um leque muito grande de leituras. E esse canal aqui, de certa forma, me ajudou a continuar esse mundo de leituras. E eu acho que é isso. É contando um pouquinho da minha história, né, de como eu comecei a ler. Eu não sei vocês, mas assim, o processo de leitura pra mim sempre foi muito difícil, porque eu nunca tive acesso tão facilmente a livros. Pra quem mora aqui em São Paulo e estudou em escola pública, a gente sabe que as bibliotecas das escolas públicas são muito deficitárias e a biblioteca mais próxima da minha casa era muito longe. Então era uma coisa meio que impossível, sabe? Não é como hoje. E é por isso que, se você que é professor ou que assiste aqui o canal, que é professor, que trabalha com educação, que trabalha com leitura, eu queria te fazer um pedido para você sempre dar condições para as pessoas, principalmente para quem estuda em escola pública, deles terem mais acesso aos livros. Porque até esses dias atrás eu fiz uma conversa sobre o ser leitor em uma escola pública e eu fui dar uma analisada nos livros da biblioteca que tinha. E aí a gente percebe o quê? Que como as crianças vão se tornar leitores se a biblioteca da escola só tem clássico? Clássico é para quem já tá um pouquinho avançado nessa jornada de leitor, sabe? Então é uns livros que não despertam o interesse do adolescente para leitura. Eu acho que o nosso governo é muito deficitário nisso, mesmo tendo a questão do PNLD e mesmo assim, gente, professores, facilitem o acesso das crianças aos livros. Eu sei que isso é muito importante para o crescimento. Tem pessoas que gostam de ler, mas que por não terem acesso tão facilmente a esses livros acabam desistindo desse ser leitor. Então, o meu maior desejo aqui do canal do YouTube é fazer com que as pessoas tenham acesso aos livros. Então, eu acho que o meu canal funciona meio que um projeto social, sabe? Porque eu venho aqui, eu dou o meu tempo, eu me dedico para falar de livros, mas eu não quero que o livro seja uma coisa chata na vida da pessoa. Eu quero que seja uma coisa que a pessoa leia por prazer, né? Então, é isso. É o que eu sempre falo aqui em casa para os meus filhos, é o que eu sempre falo em qualquer clube de leitura que eu participo. Eu acho que o acesso aos livros tem que ficar muito mais acessível mesmo às pessoas, principalmente aos adolescentes, que é uma fase bem complicada. E é isso. Acho que eu já falei demais, né? Não falo mais como da cobra. Ai, Jesus, eu falo demais. Mas é assim mesmo, então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um papo com vocês que a gente teve. Deixa aqui nos comentários como que foi esse seu processo de se tornar leitor, se você ainda tá buscando, como que tá sendo tudo isso aí. Vamos trocar informações nos comentários, tá bom? Um beijo pra você, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui linkado pra você me seguir, tá bom? Um beijo, tchau!